e a área social também. Então aí que entrou a Érica e o Diego, né, com a intenção de fazer um projeto social. Nós temos já alguns projetos implantados e uns projetos em andamento também. Então a ideia é fazer esse trabalho. Por favor. Então a ideia é implantar esse trabalho, aí se o Beto puder falar um pouco mais agora desse que a gente está pensando, né? E assim, a gente vai ter muito prazer se vocês acompanharem o nosso propósito, o nosso projeto, porque ele é eminentemente social, ele é eminentemente educacional, ele é esportivo, ele é social, ele é parte cultural, em todas as áreas também, ele é multidisciplinar, ele é multiplataforma, aproveitando tudo que a gente tem na mão de possibilidades, que é filmar, fotografar, entrevistar pessoas interessantes que tenham algo a nos dizer e que são depoimentos que a gente vai depois usar para criar um painel que vai nos ajudar a refletir sobre o que será a próxima geração, o que será essa geração Z, que é do meu filho de 15 anos, por exemplo. Como será que ela evoluirá assistindo tudo que ela está assistindo de ser humano, agredindo o ser humano? Uma consequência da violência, ela é uma consequência da falta de diálogo entre pais e filhos, porém ela é um vetor também, né? Ela é um vetor, dela também parte a raiz das coisas, dessa falta de controle, né? Enfim, então, para a gente só dar uma pequena abertura disso tudo, né? Eu agradeço demais o convite, eu espero que vocês acompanhem, eu gostaria muito de ter vocês como pessoas que a gente possa dialogar, que a gente possa aprender com vocês o que vocês estão querendo da profissão de professor, né, que é uma profissão tão bela no tempo dos meus pais, né? Meus pais tinham muito orgulho de professores, né? Meus pais me educaram a ter muito respeito pelo professor, não só pelos mais velhos, mas pelos professores especialmente, né? E eu acredito nisso, eu acredito que a sociedade só vai mudar pela educação. Isso daí não só mas é por assistir dia a dia o que acontece com os exemplos ruins que a gente tem de todas as áreas, empresários que a gente acredita, atletas que a gente acredita, todo mundo que a gente confia tendo uma atitude decepcionante em algum momento. A gente espera que a gente tenha força para isso. Beto, se quiser, por favor, falar sobre um diálogo, a gente aprende muito com os alunos, eu aprendo muito que eu estava falando para eles, né? Eles pensam que a gente está passando, mas a gente está aprendendo muito mais, né? Porque eles estão realmente lá, eles estão dentro do que está acontecendo, do que vai acontecer. A gente já está muito mais ligado a um contexto já fixado, e se a gente se acomoda, então, aí que não deixa de evoluir. Não é o nosso caso, porque a gente lida com jovens, e nosso trabalho é de formação de jovens, nosso trabalho é de formação de atletas, de seres humanos. A gente lida, eu cuidei da academia há 4 anos, depois eu saí para cuidar de eventos e tal. E o Beto é meu amigo de infância desde os 9 anos. Então, isso daí é uma coisa que, além de tudo, né, é uma coisa difícil de existir hoje em dia, que com o Facebook eu tenho 2.500 amigos no Facebook, né, e eu abraço 3 ou 4 por semana, por mês, por aí. Né? Então, uma amizade de 50 anos, de mais de 50 anos, né, é uma coisa que tem um valor. A gente se afastou uma época, depois se aproximou e tal, e agora eu convidei novamente. Vamos lá. Pode entrar. Por favor. Fica à vontade. Boa noite. Então, nós tivemos a nossa história, né? Eu criei a minha história paralelamente à dele, né? Enfim, a gente se afastou, depois se reaproximou. Eu tive até os 20 anos, fui esportista,
Clube Tietê, que era o clube tradicional de São Paulo, ele também nós nos conhecemos. Então nós somos esportistas de todas as áreas. Depois eu fui para a área de artes e cultura e música, eu sou músico também, e ele foi para a área de esportes, ele é também no futebol, foi técnico de sucesso durante muitos anos também, e gestor de empresas multinacionais, fez uma série de trabalhos, e eu do meu lado fui para o teatro, fui para várias áreas, e até que o Demian, meu filho, com a academia dele em 2008, estava precisando de um trabalho mais assessoria, somente na parte online, na parte de informática. E eu, a convite do Beto, eu tinha participado da diretoria do Tietê depois de 15 anos que me afastei, ele continuou lá, aí ele foi vice-presidente financeiro, aí nós nos encontramos depois de 15 anos, aí ele fez o convite para ir para lá para implementar a área de cultura, né? Trabalhava com teatro, música, enfim. Aí eu fui para o Tietê e foi um projeto muito bacana, porque aí eu estava voltando para o meu clube de infância, voltando para as minhas raízes com um máximo de prazer, assim, maravilhoso. O Tietê era um clube espetacular, nós tivemos uma infância belíssima, assim, com uma turma grande de mais de 50 crianças, meninos e meninas, que convivíamos assim, diariamente mesmo. Era esporte, era música, então a gente teve uma infância e uma adolescência muito rica. E depois eu me afastei, ele se afastou, depois ele continuou. E nessa volta para o Tietê, eu propus a implantação do departamento cultural. A gente chegou a ter 15 oficinas de música, teatro, dança, línguas, artes clássicas, teatro. Então isso daí foi bacana, que a gente, num clube, foi implantado o departamento cultural, juntando a educação com o esporte. Né? E deu bastante certo. Aí nos afastamos mais uma época, né? E agora com esse projeto, aí eu lembrei dele, talvez um convite de um empresário de futebol de fora do Brasil, que precisava que enviasse um jogador e tal. Aí eu lembrei do Beto, porque aí a gente podia ter esses jogadores em formação andando para fora e tal. E aí o Beto veio trabalhar no projeto, nós desenvolvemos uma estratégia. Então a gente está trabalhando nesse projeto que é de educação, que é de esporte, cultura, tem área de música e também área de teatro, enfim, todas as áreas afins.